Caro irmão, cara irmã, que bom estarmos de volta para mais uma aula, um encontro sobre Jesus Cristo, sua vida, quem Ele foi e o que Ele tem a nos dizer hoje, em nossos dias, em nosso tempo. No nosso último encontro, nós olhamos os destinatários do reino, encerramos a aula falando disso, que Jesus realmente direcionou a sua pregação a um grupo bastante específico de pessoas sem excluir as demais, como os destinatários principais do reino, os pequeninos, os pobres, os sofredores, os doentes, aqueles que nas bem-aventuranças foram recordados como sendo os felizes, porque deles é o reino, porque deles é a vida. Hoje eu te convido a meditarmos um pouquinho, aprofundarmos mais sobre a postura de Jesus diante dos demais. Chamamos isto de proexistência, ou seja, estar aí para, existir para o outro. Se nós olharmos a vida de Jesus, observaremos que ele não existiu para si mesmo, não fez, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, não fez do ser igual a Deus um motivo de engrandecimento para si mesmo, mas se fez semelhante a nós, tornando-se como um escravo, vivendo pelos seus, dando a vida pelos seus. Toda a vida de Jesus foi uma entrega, foi uma doação, uma oferta de si mesmo. Jesus existiu para o outro. O reino de Deus é o núcleo central da atitude de Jesus e a lei central, a lei principal deste reino é o mandamento do amor. Jesus se comovia pela dor das pessoas, sentia compaixão das pessoas. Te convido a olhar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. Nesta passagem, vamos observar Jesus que se compadece. 9, 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Sentiu compaixão. No capítulo 15, versículo 32, Jesus, chamando os discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, por receio de que possa desfalecer no caminho. Observem, meus irmãos, a preocupação básica de Jesus, simples. Esse povo está com fome. Nem é porque eram pobres, né? Mas porque tinham corrido atrás de Jesus para ouvir a sua pregação. E por isso não tinham o que comer. E ele se preocupa, eles vão sair pelo caminho e não vão ter o que comer, vão desmaiar pelo caminho. As pessoas faziam os caminhos a pé, não era muito simples, cheio de morro, né? Se preocupou com isso. A multiplicação dos pães que Jesus faz logo em seguida, das 2 passagens em que ele demonstra essa compaixão no Evangelho de Mateus, mostram que ele está realmente preocupado com a pessoa, não está preocupado em mostrar-se como um grande realizador de milagres. Realiza os milagres não em função de si mesmo, ele realiza os milagres em função do outro. Sua atitude de compaixão faz o Filho de Deus ser solidário na dor dos seres humanos, engajando-se por eles. É uma preocupação com o outro, uma preocupação com o próximo. Aliás, isso é algo muito importante, porque por vezes nós, igreja, na nossa atitude, muitas vezes, e muitos cristãos na verdade fazem isso, né? Proclamam os milagres para atrair para si. Os milagres acontecem, mas a realização dos milagres significa atrair para si, atrair a devoção, atrair para a participação. Jesus nunca fez isso. A preocupação de Jesus com os milagres era fazer o bem para aquela pessoa que estava ali, diante dele. A mulher encurvada, Jesus desentorta a mulher que está encurvada, né, e a cura, o homem da mão seca, ele cura os cegos, leprosos, que Jesus curou, foi tendo em vista aquela pessoa e o bem-estar dela. Isto está em primeiro lugar. O milagre é consequência disto. O que está em primeiro lugar é a pessoa. Na multiplicação dos pães é a mesma coisa. O que está em primeiro lugar é matar a fome das pessoas. Só tem 5 pães e 2 peixes. Ele começa a multiplicar os pães, começa a distribuir os pães e o milagre acontece. Porque primeiro vem a atitude de partilha, primeiro vem a atitude de preocupação com o outro, depois
o milagre. Quantas vezes nós, até um parênteses aqui, muitas vezes, já escutei isso muito, padre, eu não consigo fazer, sou sozinho, como é que eu vou ajudar essas pessoas que estão com fome, como é que eu vou resolver o problema dessa situação drástica que estou vivendo? Comece a fazer. Era assim que Jesus fazia, começava. E o milagre vinha como consequência, mas ele começava. A confiança de que o que se pode fazer, se faz. O que não se pode fazer, Deus completa. Esta é a confiança e a atitude de Jesus. A preocupação sempre com o outro, a preocupação sempre com o semelhante. Outra dimensão da postura de Jesus em seu ministério é que ele é livre. Jesus é plenamente livre. Nós observamos uma total liberdade de Jesus em relação às instituições de seu tempo, em relação às leis de seu tempo, aos costumes de seu tempo. Jesus completa, mas supera aquela interpretação que os rabinos faziam da lei, a halaká, na medida em que estas leis deturpavam a vontade de Deus e a substituíam. O Evangelho de Marcos nos mostra isso, Marcos capítulo 7, versículos 2 a 13. Marcos 7, 2 a 13. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição, lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar as vossas tradições. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar o pai ou a mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que poderia te ajudar são corban, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas desse gênero. Ou seja, Jesus era livre com relação a estas tradições, ao jeito com que se interpretava a lei e o jeitinho que se dava na época para burlar as leis, certo rigor com algumas coisas e o jeitinho para burlar outras. Claro que o preceito de lavar as mãos antes de comer, um preceito religioso, mas também higiênico, era levado à risca. Por outro lado, o mandamento de honrar pai e mãe, deixado de lado por causa de um costume religioso, de uma tradição religiosa. O Evangelho de Mateus também nos mostra esta liberdade de Jesus. Mateus 12, 1 a 8. Mateus 12, 1 a 8. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar as espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Mas eles respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado.
Jesus mostra essa total liberdade que já era prática no Antigo Testamento também. Não havia os fariseus são rigorosos, como nós vimos numa aula anterior, são muito rigorosos com a prática da lei, porque interpretam a lei de modo muito minucioso e muito radical. Jesus é livre, o que está em primeiro lugar é a vida. E as leis devem ser cumpridas, as leis do Antigo Testamento deveriam ser cumpridas na medida em que valorizavam a vida. Ele age com liberdade diante da Torá, como nós vimos agora, né? Diante da própria lei de Israel. Há várias passagens nas quais você pode encontrar, né? Mateus 12, 9 a 14, Lucas 13, 10 a 17, mas eu quero ler com você João capítulo 5, versículo 9. João 5, 9. Um pouquinho antes, acho que temos que ler a passagem completa, do versículo 1 até o versículo 9. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betasda, com 5 pórticos. Sobre estes pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava, e de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro então que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ficar curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desce antes de mim." Disse-lhe Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Depois segue toda a polêmica com Jesus, que havia dado uma ordem para descumprir o sábado. Mas o mais importante havia acontecido, a cura daquele homem no sábado. Nem sequer a cura poderia ser realizada. Por quê? Porque o sábado estava em relação à pessoa, à vida da pessoa. O descanso sabático estava em vista da vida do povo, da vida das pessoas, não neste rigor exagerado com o qual os judeus do tempo de Jesus o viviam. Jesus é livre diante do templo. João capítulo 4, versículos 19 a 24. Passagem conhecida nossa. João 4, 9 a 24. 19 a 24, perdão. João 4, 19 a 24. Passagem da Samaritana. Disse Jesus à mulher: "Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar." Jesus lhe disse: "Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." Os judeus tinham uma radicalidade com relação ao templo. Aliás, era esta a briga, como nós já vimos numa aula anterior, a grande briga com os samaritanos que mantinham um templo no Monte Garizim, que até hoje é local de adoração, né? Lá naquela montanha é local de adoração para os samaritanos. E os judeus diziam que era em Jerusalém, e os dois povos brigando. É em Jerusalém ou é na Samaria? É no Monte Garizim ou é no Monte Moriá? Em qual dos dois montes que se deveria adorar? Não é nenhum nem outro. É em espírito e verdade, né, que se deve adorar o Pai. O Pai não precisa de um lugar específico. É uma liberdade em relação ao tempo. Jesus é livre em relação ao sábado. Vimos agora a cura do homem paralítico, né, na porta, na piscina de Betesda, em Jerusalém. Jesus é plenamente livre, age de modo livre. Mas no Evangelho de Marcos, aliás, há muitas passagens sobre isto, mas no
Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27 e 28, nós encontramos já no início do Evangelho uma passagem que mostra a liberdade de Jesus. Marcos 2, 27 e 28. Então dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, de modo que o filho do homem é Senhor do sábado. O sábado foi feito, portanto, para o ser humano e não o inverso. Jesus é livre diante dos sacerdotes. Mateus capítulo 9, versículo 13. Mateus 9, versículo 13. Ide, portanto, e aprendei o que significa misericórdia, é o que eu quero, e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Esta passagem que nós escutamos agora, escutamos anteriormente também no Evangelho de Marcos, mostra que Jesus realmente utilizou-se desta passagem, desta passagem do profeta Oséias, que ressalta a importância do coração misericordioso, sendo ele mais importante que os sacrifícios oferecidos no templo. Ou seja, Jesus é plenamente livre diante daquele tipo de sacrifício, daquele tipo de religião que era vivida no templo em Jerusalém. Jesus não deseja o sacrifício de animais, mas a misericórdia como grande sacrifício espiritual. A liberdade de Jesus e o farisaísmo. Alguns fariseus fundamentaram a sua prática nos méritos. Era importante para eles, como nós vimos numa aula anterior, né? A justificação se dava pelas obras. Essa justificação era não apenas pessoal, mas a justificação de todo o povo de Israel. Tinham razão dentro da teologia deles, da compreensão deles, né? Porque pensavam que se Israel não cumpria a lei, recebia as punições de Deus. As promessas de Deus não aconteciam porque os judeus não cumpriam as obras, ou seja, a salvação ou a justificação aconteceria pelas obras. Deus devolveria ou recompensaria os justos pelas obras que eles fazem, recompensaria Israel se conseguisse cumprir a lei. Hoje a gente ainda corre esse risco, meus irmãos. Quantas vezes a gente pensa que Deus vai agir conosco na medida em que nós fomos bons para com Deus. Eu faço a minha parte, faço a minha oferta, mereço a recompensa, né? Eu sou bom, melhor que os demais. Como é que essa coisa ruim está acontecendo comigo? Por que essa doença veio me atingir minha casa, minha família? Eu que sou uma pessoa tão boa, eu não mereço isso. Quantas vezes a gente acha que com Deus se merece algo, como se pudesse comprar a bondade, a benevolência de nosso Deus? Não podemos cair nisso. Jesus é radicalmente livre em relação a isso. Deus não é bom porque somos bons. Deus é bom e pronto. E pede que sejamos bons também, independente da bondade ou da maldade do outro. É uma liberdade em relação à recompensa que se pode receber. Precisamos ser bons por ser bons, independente se vamos receber o prêmio de Deus ou não. Deus não precisa de nada do que nós fazemos. Nada do que nós façamos pode tornar Deus maior, porque Deus é Deus. Deus nos concede as suas graças como quer, do jeito que quer, porque ama. Jamais porque merecemos. Com Deus não se faz comércio. Tudo em Deus é graça. Esta é a postura de Jesus e que precisamos recuperar em nossos dias. Jesus convidou os seus discípulos para o seguirem. O discipulado é algo fundamental para Jesus. Ele criou um pequeno grupo de pessoas que pudessem aprender com ele como agir. Não apenas aprender doutrinas. A doutrina é importante na medida em que ela leva o ser humano a ser igual ao mestre. Leva o homem e a mulher a serem iguais ao mestre. Este foi o objetivo, e que nós vemos em Jesus na Galileia, ele com aquele pequeno grupinho indo para cima e para baixo, percorrendo as cidades, e eles aprendendo com Jesus, vendo Jesus como agia com os doentes, como agia
com os pecadores, como agia com as autoridades, como agia diante das diversas situações de sua vida. Eles vão aprendendo. Discipulado, portanto, é uma dimensão importante do ministério de Jesus. Na Galileia, mais ainda. Depois, na Judéia, esse discipulado desemboca no seguimento de Jesus até a cruz. Queremos viver como Jesus? Queremos viver o que ele propõe? Quem responde afirmativamente deve. Tem um quadrinho cheio de orientações de Jesus para o discípulo. As passagens estão todas colocadas aí. Mas quem quer ser discípulo de Jesus, proclama a libertação aos pobres. Vai ao encontro dos pobres. Meu irmão, minha irmã, isso aqui não se trata de ser direita, esquerda, centro. Não é opção política e não é ideologia. É seguimento de Jesus. O atendimento, o acolhimento e a libertação dos pobres de sua pobreza. É o que Jesus fala em Lucas 4:18, citando o profeta Isaías. Foi enviado para proclamar a libertação dos pobres. O que é libertar os pobres? É tirá-los da pobreza, fazer com que saiam desta situação. Lutarmos para que o pobre saia da situação de pobreza. Todo aquele que faz isso, que leva dignidade aos mais pobres, está seguindo Jesus, não está seguindo um partido político. Muita gente confunde as coisas. Não está seguindo um partido político, está seguindo Jesus. E por fidelidade, Jesus deve fazê-lo. Quem é discípulo de Jesus deve ser sal, ou melhor, deve ser boa, terra boa para colher a palavra de Jesus. A parábola do semeador, em Lucas 8, está lá e nos orienta a isto. Tem que estar aberto para colher a palavra, aberto para colher o que a palavra de Deus nos diz. Discipulado é, sobretudo, escuta atenta da palavra para colocá-la em prática. Quem quer ser discípulo de Jesus precisa ser sal e luz do mundo. Sal é aquilo que dá sabor. Vive de verdade, não é uma vida morna. Tem uma vida verdadeira. Vida tão boa que ilumina os demais, que clareia o caminho dos demais. Quem quer ser discípulo de Jesus nunca pode sequer ficar bravo com o irmão. Ah, como é difícil isso, porque a gente fica bravo. Mas não pode sequer ficar bravo, nem xingar o irmão. Mateus 5:22. Mateus 5:22 apresenta este mandamento de não xingar, não ofender. Quem quer ser discípulo de Jesus, acolhe o reino de Deus. Lucas 4:43. Acolhe o reino. Vive este reino. Quem é discípulo de Jesus não jejua quando está com ele. Ou seja, faz festa, é alegre. Não faz apenas penitência. Claro, vai fazer penitência. Jesus mesmo diz, quando o noivo não está, farão penitência. Quando a gente precisa, porque o pecado nos afasta de Deus, precisamos viver a penitência. Mas quem está com Jesus é alegre. Tem a alegria da vida, de sentar-se à mesa. Quem é discípulo de Jesus não se divorcia. Vive a fidelidade do matrimônio até o fim. Sabemos das dificuldades, meus irmãos. Muitas vezes não é possível, mas é preciso buscar. Não se pode assumir compromisso com alguém já pensando em abandonar esta pessoa logo em seguida. Quem é discípulo de Jesus ora sempre com confiança. Mateus 6:5-9. Quem é discípulo de Jesus coloca-se em missão, está em saída, vai ao encontro. Quem é discípulo de Jesus acolhe o perdão a Deus e a todos, reconcilia-se com o outro, antes sequer de participar do culto, vai ao encontro do outro. Quem é discípulo de Jesus nunca olha para a mulher ou para o homem com o desejo de posse. Muita gente confunde isso com desejo sexual. É impossível viver sem desejo sexual. Todo mundo tem desejo sexual. Não é isso. Jesus está falando do desejo de possuir, de ter a pessoa para si, de ser dono do outro. Isto aqui não é bom, isso faz mal, até mesmo dentro do casamento, mas quando é com relação a outra pessoa, pior ainda. Querer possuir, querer desejo de ser dono do outro, dono do corpo do outro. Quem é discípulo de Jesus apresenta o lado direito quando batem no lado esquerdo, Mateus 5:39. Quem é discípulo de Jesus não age para ser visto pelos demais,
mas porque Deus está vendo. Mateus capítulo 6, versículo 1. Quem é discípulo de Jesus não julga o próximo. Julgar significa dar uma sentença e condenar alguém pelo mal que fez. Isto é julgar. Julgar não é fazer análise. Quando a gente observa uma pessoa, que uma pessoa é mal, é boa, isso todo mundo faz, e determinadas atitudes são más. Julgar é dar a sentença, condenar o outro, punir o outro pelo mal que ele fez. Quem é discípulo de Jesus não pune o outro, não condena o outro. Quem é discípulo de Jesus não precisa jurar, Mateus 5,34. Quem é discípulo de Jesus ama até mesmo o seu inimigo. Quem é discípulo de Jesus não ajunta dinheiros nesta terra, não acumula aqui nesta terra, mas acumula no céu. Quem é discipulado de Jesus é exigente, hein? Está anotando? Quem é discípulo de Jesus faz aos outros o que gostaria de fazer para si mesmo. O que gostaria que fizessem para si mesmo. Mateus 7,12. Quem é discípulo de Jesus diz sempre a verdade, nunca mente. Mateus 5,37. Quem é discípulo de Jesus constrói a sua vida sobre a rocha da palavra de Deus. Lucas 6, 46 a 49. Quem é discípulo de Jesus despreocupa-se, não está preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Mateus 6, 25 a 31. Em resumo, quem é discípulo de Jesus é perfeito como Pai Celeste é perfeito. Mateus 5, 48. Meu irmão, minha irmã, nestes quadrinhos você vai vendo vários, e tem mais coisa. Aqui um resumo, colocar assim em um quadro várias coisas que nos orientam para o discipulado. É isto. É claro, muitas vezes nós, católicos de hoje, nos concentramos muito na observância de preceitos religiosos, ir à missa, quem é católico batiza os filhos, quem é católico... Tudo isso é importante, eu não estou dizendo que não é. Mas nós não poderíamos supervalorizar isto em detrimento destas outras orientações morais, dessas outras orientações comportamentais que o Senhor nos dá. Para concluir esta nossa aula sobre o ministério de Jesus na Galileia, observamos o jeito de Jesus se relacionar com o Pai. Aqui tem algo específico de Jesus. Não que o resto não o seja, mas todo o resto que Jesus fala, qualquer mestre judaico poderia falar. Mas no jeito de Jesus se relacionar com Deus, os discípulos observaram uma maneira única. Jesus se relaciona com o Pai de uma maneira como nenhum outro ser humano poderia se relacionar, até com uma certa pretensão, de filho único, de modo diferente dos outros filhos e filhas de Deus. E aqui está algo do mistério da relação de Jesus, mistério intratrinitário, mistério da relação do Verbo de Deus com o Pai, da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Nossa fé se fundamenta na fé de Jesus, ou seja, não apenas cremos em Jesus Cristo, mas no Deus que Jesus se revelou. É nesta relação única que Jesus tem com o Pai que Ele nos revela o rosto de Deus. Deus é Pai. Pai em primeiro lugar dele, Filho único, diferente de todos os demais, mas Pai de toda a humanidade em participação com a filiação de Jesus. Jesus chama Deus de Abá, Mateus 11, 25 a 27. Mateus 11, 25 a 27. Por esses tempos pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Observe neste texto como Jesus apresenta-se de uma maneira diferente. Ele é o Filho único por excelência. Filho único por excelência, mas por ele nós conhecemos que Deus é Pai. Eu me lembro quando fui a Israel, estava no avião, chegando em Jerusalém,
E aí tinha um menininho judeu no banco de trás com seu pai judeu e toda hora eu ouvia Abá, Abá, Abá. Não entendia nada do que estavam falando porque era hebraico, mas eu conseguia ouvir o menininho falando com o pai. Abá. É uma expressão de carinho, de simplicidade, de intimidade, de segurança, que a criança fala para o seu pai. É deste jeito que Jesus pede que nos relacionemos com Ele, com Deus. É Pai. Uma confiança profunda, segurança, firmeza, clareza, tranquilidade. Não é o Deus de quem tenhamos medo, devemos ter medo. Não é o Deus vingador, não é o Deus justiceiro, é o Pai que cuida, o Pai que zela, o Pai que perdoa. Jesus nos ensina esta relação tão íntima com Deus. Ele a teve e convida o cristianismo todo a ter. Pai. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Esta nossa aula chega ao fim. Na próxima aula já vamos entender o ministério de Jesus na Judéia, que é ao sul, a região sul da terra de Israel. E é ali que nós temos a cruz e ressurreição de Jesus. Até lá! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.